Boa tarde, gente boa, gente querida. Iniciamos mais um encontro dialógico. Hoje para falarmos sobre o Espírito Santo na tradição reformada. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho ou procede só do Pai? O Espírito Santo, qual é a função dele na economia trinitária? Como que ele atua na contemporaneidade? Todos os dons do Espírito são disponíveis, se manifestam hoje? Como a tradição que remonta a Calvino interpreta o ministério pneumático? Para responder a essas e outras questões, recebo mais uma vez aqui em dois pastores reformados presbiterianos de tradição calvinista, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Começar aqui apresentando o Wilson Emerick, ele é pastor vinculado ao presbitério de Campinas, né? Ele reside em Vitória. Depois você vai explicar por que você me disse que é duplamente batizado no Espírito Santo. E ele é amante da música, do teatro, dos livros e principalmente da vida. Seja bem-vindo, Emerick. Ô, Júlio, boa tarde a você, ao reverendo Maurício. Prazer estar com vocês. Quando vamos falar de diálogos, isso é indispensável no tempo de hoje. Então, obrigado por participar desse momento aí, em que vamos conversar de um tema em que eu trato assim, com muito temor e tremor, porque, afinal de contas, quando você vai abordar questões ligadas à divindade, a gente treme nas bases ao refletir a respeito do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, desse grande mistério da Trindade. De fato, eu estou aqui na terra abençoada por Deus, que tem o estado, que tem o próprio nome do nosso encontro de hoje. Eu estou no Espírito Santo e eu, na verdade, sou capixaba nascido e batizado no Espírito Santo e saí de Vitória ainda novo, percorri por este mundo afora, pastorei algumas igrejas, dirigi diversos colégios, porque sou também gestor educacional. E, no tempo da pandemia, eu voltei a essa cidade que tem a alegria de se chamar Vitória. Então, estou no estado do Espírito Santo, na cidade que é Vitória, e tem um detalhe importante. Aqui na Glória tem o chocolate Garoto, que é também produto aqui da nossa boa terra. Então, o Espírito Santo, Vitória, com a Glória. Prazer estar com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Emerick, né, que é um sobrenome assim, bem presente, né, assim como Heringer, né, Botelho no mundo presbiteriano. Na igreja que eu cresci, na Vila Prudente, um dos pastores foi o Arcileu André Emerick. É seu parente direto? Sim, sim. A família Emerick tem muitas pessoas ligadas à igreja presbiteriana, inclusive pastores. Como você mencionou, eu, Arcileu, você tinha em Casa Branca, reverendo Tércio, Ribeirão Preto, Natanael Emerick, que inclusive traduziu alguns hinos que estão nos nossos hinários hoje. Teodomiro Emerick, de Campinas, né? E aí vai uma geração de pastores, Getúlio Emerick, e Roosevelt Emerick, é um grupo bem grande. Então, na igreja presbiteriana tem vários pastores que carregam esse nome, que é da nossa família. Família Emerick é uma família de tradição alemã que veio para o Brasil, predominantemente de luteranos, mas que, por circunstâncias das nossas igrejas de missão, acabaram se adaptando à igreja presbiteriana e temos, então, muitos presbiterianos e presbiterianas que são parentes meus da família Emerick. Alguns escrevem com 2 M's, com CK, como é o meu caso, e tem até Emerick, que é o M mudo, mas como se diz lá nas Minas Gerais, é tudo farinha do mesmo saco. Muito bem, seja bem-vindo, Wilson. E também, mais uma vez, aqui com a gente, o José Maurício Nepomuceno. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Tatuapé, bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie. Seja bem-vindo, Maurício, mais uma vez entre nós. Obrigado, Júlio. Emerick, um grande abraço.
a todos os que nos ouvem, nos acompanham. Um grande abraço, prazer estar com você. Já vi que o cidadão com quem eu vou conversar hoje está muito mais do que abalizado, ele está abraçado pelo Espírito Santo de muitas formas aí, né? Olá. Muito bom, muito bom. Eu também gosto bastante desse tema, é um tema que eu acho que é mais do que importante ou discutível, né? Mas um tema necessário para a transformação da igreja nos dias de hoje, né? A gente entender melhor o papel do Espírito Santo, entender melhor o crente e a presença do Espírito Santo na igreja hoje. Ok. Espero que a gente possa ter uma boa conversa, né? Como vocês disseram, dialógica. Maravilha. Júlio, um detalhe importante aí, Maurício, eu tinha uma tia, a Esther Emerick, que era membro da igreja do Tatuapé. Ela já faleceu há alguns anos. Esther Emerick? Esther Emerick. Era minha tia. Mas será da Presbiteriana do Brasil, do Tatuapé? Sim. Sim. Eu não cheguei a conhecê-la, Ela já faleceu já tem mais de 10 anos. Ah, tá. Então, isso lá até antes, talvez, da igreja se organizar. Sim. A igreja agora está completando 11 anos. Olha só. Que bacana, obrigado pela informação. Amanhã eu vou conversar com os irmãos lá e vou lembrar dela. O José Maurício eu conheço do século passado. Ele seminarista, pregando na Federação das UPAs, né, do Presbitério Paulistano, na época sob a secretaria da Berenice Aguiar, que hoje se encontra Presidente Prudente. Saudosa Berenice. Agora, você não se lembra. Se você se lembra do Emerick, pastor da Vila Prudente, eu também conheci o Emerick, ainda era criança, quando ele pastoreava a igreja da Vila Prudente. A minha família frequentava a congregação do Jardim Colonial. A gente era membros da Vila Prudente. Eu fui membro menor na Vila Prudente também. Tá bom. Quando eu cheguei na Vila Prudente, já era um Humberto, né? O pastor. Já era Humberto. Tá bom. 87. Você é muito assim, jovem, pela né? história, né? Pelos jovem, registros. Você é muito jovem. Eu conheci pessoalmente Arcileu Emerick. Mas as referências que eram feitas a ele, todas elas positivas. Vamos iniciar. Eu não sei se é a minha conexão aqui, mas está travando um pouco a fala do Maurício. A imagem do Wilson ficou um pouco ofuscada. Mas a primeira pergunta que eu vou lançar para vocês é a seguinte: descrevam em linhas gerais como que Calvino concebia o ministério do Espírito Santo. Júlio, antes de responder a sua questão, eu quero fazer algumas observações preliminares para introduzir o assunto, né? Porque às vezes corre-se o risco de se pensar que a partir do período X, Y, Z, então a partir da Reforma, a partir de Calvino, ou alguns hoje mais recentemente podem pensar que isso é questão de igrejas pentecostais e neopentecostais, mas nós precisamos lembrar que o Espírito Santo sempre esteve presente em toda a história. Então é preciso colocar isso, porque, diríamos, isso não foi uma descoberta que os protestantes ou os reformados fizeram. A gente até faz um pouquinho de confusão de achar que houve um tempo que era o tempo do Pai, depois o tempo do Filho, o tempo do Espírito, se esquecendo de que Deus é Senhor do tempo, é Senhor da história. E quando você vê a primeira página da Bíblia, já diz que o Espírito pairava sobre as águas. E você chega no livro de Apocalipse e fala que o Espírito falava às igrejas. E gosto, inclusive, de pensar muito o Oscar Cullmann, que é um teólogo protestante do século passado,
né? Por sinal, o único protestante convidado para participar do Concílio Católico Vaticano II. E ele tem até um livro que fala sobre Cristo e o tempo. Tem também o Cristo e Política, que eu acho que é um livro muito importante para o momento nosso de hoje, né? Mas no Cristo e o Tempo ele faz essa observação da questão de que Deus é eterno, Deus é o Senhor da história. E a questão da temporalidade da ação do Espírito é um conceito que está muito mais na nossa cabeça e na nossa humanidade do que naquilo que é a própria Trindade. Então, seja na história do cristianismo, seja na história da humanidade, o Espírito Santo sempre esteve presente. Então, não há um momento que você fala, o Espírito foi descoberto, ele estava amortecido, ele estava assim, não. Então, esse é o aspecto que eu queria observar, ainda que nós tenhamos em Atos 2, livro dos Atos dos Apóstolos, a inauguração da obra do Espírito Santo de forma pública e visível. Né? E eu falo desse fato histórico, porque no Antigo Testamento você falava do Espírito Santo como Ruá, e no Novo Testamento você fala como pneuma. E a partir de Atos 2, que é o cumprimento da profecia de Joel, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, para toda a carne. E também Jesus já anunciava a vinda do Espírito Santo como o Consolador. Então, Atos 2 é a inauguração da obra do Espírito Santo na festa de Pentecostes. E aí, ao longo da história, o Espírito Santo também cumpriu o seu papel. Quando você chega no tempo da Reforma, a gente precisa também reconhecer, hoje o Maurício pode me ajudar muito nisso aí, que ele conhece esse assunto mais do que eu, mas a Reforma não fez, quer dizer, nós não temos em Calvino, como era de se esperar, uma pneumatologia sistemática. Aliás, lá atrás, quando você vê o credo, você vê que o credo descreve Pai e faz uma descrição da figura do Pai. Você fala de Jesus Cristo, aí você tem uma ampla exposição detalhada sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E quando você fala do Espírito Santo, você tem só uma expressão: creio no Espírito Santo. Curta, direta, objetiva, mas não há detalhamento. Então, quando você pensa naquelas chamadas solas da Reforma, sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Escritura, você não tem uma sola Spiritus, por exemplo. Né? Ainda que Calvino tenha sido o teólogo sistematizador da Reforma, de fato ele é aquele que usou um pouco dos conceitos de Martim Lutero, mas ele aprofundou muito esse conceito de Martim Lutero, porque Calvino trabalha muito com aquela ideia da união mística e entende que, tanto Lutero quanto Calvino entendem que a Reforma só existiu por ação do Espírito. O Espírito Santo é que, de fato, trabalha nas mentes, nos corações, naquelas pessoas, sensibilizando esses corações, promovendo transformações e regenerações dessas pessoas. Mas, então, na teologia de João Calvino, ele trabalha, vamos dizer assim, como Lutero, pensando na ação de regeneração, de justificação e de santificação do Espírito Santo. Se você for pensar na ideia da santificação, eu diria que na Reforma, aí nós somos muito mais, hoje temos muito mais contribuições de John Wesley, por exemplo, que é o anglicano metodista, do que até de Calvino. Mas o forte da Reforma, tanto em Lutero e principalmente em Calvino, é entender que o Espírito Santo é aquele que traz a palavra, sob a palavra que é inspirada por Deus, traz iluminação para a compreensão e para a interpretação das Escrituras Sagradas. Então, Calvino trabalha muito a ideia de Espírito e palavra, que é uma conjunção que traz para nós aquilo que é o fundamental de toda a nossa fé, a Bíblia Sagrada ou as Escrituras Sagradas. Tem mais coisa para falar, mas dá um tempo aí para mim.
Tá, vamos ouvir agora o Maurício. Muito bom. Agora sobrou pouco para mim, mas vamos lá. Eu vejo Calvino, primeiro a gente tem que entender Calvino como um teólogo do seu tempo, e ele respondendo às questões do seu tempo, lidando com algo muito importante no seu tempo, que era justamente o lugar da palavra na igreja. Calvino falou, há quem diga que Calvino é o teólogo do Espírito Santo na Reforma, né? Tem até essa alcunha foi dada a Calvino, alguns teólogos gostam de se referir a ele assim, embora ele não tenha dedicado, ele não tenha escrito nenhum livro sobre o Espírito, ele não tem um capítulo das Institutas sobre a obra do Espírito, mas toda a obra dele sempre está focada na eficácia do Espírito como o condutor da realidade na igreja e no mundo. E de forma muito especial, aí o Emerick já tocou neste assunto, é justamente como no seu tempo a palavra de Deus é a escola do Espírito Santo, né? Ele vai dizer que a eficácia da palavra acontece pela obra do Espírito, que o Espírito dirige a igreja por meio da palavra. Então, toda a ênfase da obra de Calvino é justamente, quando fala do Espírito Santo, é mostrar como o Espírito Santo está envolvido no ministério de convencer a igreja através da palavra, iluminar a igreja para entender a palavra. Então, essas doutrinas básicas da relação da igreja com a palavra estão muito presentes na obra de Calvino, né? Então, para Calvino, o Espírito Santo é esse guia, embora, mais uma vez repetindo, embora ele não seja um teólogo que tenha dedicado espaço à pessoa do Espírito Santo para descrevê-la, mas ele está muito ocupado em mostrar como ele guia a igreja, e, em particular, através da palavra. Uma coisa interessante é como Calvino vai dizer que a eficácia dos sacramentos, diferentemente de alguns de seus companheiros na época, especialmente Zwinglio, e aí diferenciando um pouco de Lutero, né? Como os sacramentos e as suas virtudes são aplicadas à igreja através da obra do Espírito Santo, deixando de ser só um memorial, deixando de ser a presença mística de Cristo, ela era sentida através exatamente desse estímulo do Espírito Santo, que nos ajudava a perceber a presença de Cristo, a perceber a presença do Pai, e sempre Calvino trazendo o Espírito para perto da palavra. Eu acho muito interessante este aspecto da obra de Calvino sobre o Espírito Santo, e o outro aspecto que eu acho também muito interessante é exatamente o selo do Espírito Santo para a igreja. O quanto Calvino dedicou espaço em pensar no Espírito Santo como este guardador, esse condutor da igreja, este que faz a obra do Pai acontecer no coração do homem, né? Então, este selo digamos, estes trabalhos do Espírito Santo na vida do crente em si, né? É verdade que outros teólogos reformados vêm ampliar, né? Acho que Abraham Kuyper é um dos grandes nomes, a vir ampliar um pouco o nosso conhecimento reformado ou da doutrina reformada do Espírito Santo, mas acredito que o Calvino ele contribui muito com esta visão do Espírito e da palavra, principalmente. Embora eu não seja lá um especialista na obra de Calvino, acredito que quando eu vejo Calvino e vejo ele escrevendo sobre o Espírito Santo, eu vejo estas ênfases, né? O Espírito e a palavra, a escola do Espírito e a palavra, uma frase sempre atribuída forte a Calvino. Deixa eu trazer aqui uma saudação da Odila Campreguer, né? Odila. Lá da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, né? Feliz por ouvir o Maurício. Né? Muito querida, Odila. Transmite um abraço aqui para todos, a Odila, irmã da Noemi, né? E do saudoso Carlos Campreguer. Acredito que o Maurício conheceu também. Conheci. Gente, família muito conhecida e muito querida. Agora vou começar com o Maurício. Maurício, sim, como que a tradição reformada entende a atuação do Espírito Santo
além, à margem da aliança judaica, da antiga aliança com o povo hebreu? Olha, deixa eu ver se eu compreendi o que você está me inquirindo aqui. O Espírito Santo, na tradição reformada, nós fazemos uma interpretação da história da redenção e a descida do Espírito Santo como um momento redentivo especial. Não que o Espírito Santo tenha começado a sua atuação neste momento, até o Emerick já citou, né, ele como presente na obra da criação, até aquelas expressões, né, o Espírito Santo voeja, né, o Espírito de Deus voeja, né, sobre a criação. A gente interpreta o Espírito Santo como a figura da pessoa da Trindade, que na economia da Trindade é o agente mais próximo da criação. Então, a despeito da mudança histórica, da vinda de Jesus e da mudança histórica ocorrida na descida do Espírito Santo em Pentecostes, nós olhamos lá para trás com a presença do Espírito Santo em Israel de forma decisiva. Por exemplo, além dos escritos bíblicos feitos pelo povo de Israel, o Antigo Testamento, onde o Espírito está sempre presente, é o Espírito quem envia os profetas, é o Espírito quem dá a Davi os seus salmos, é o Espírito quem guia a Israel pelo deserto. Então, o Espírito de Deus sempre presente, a tradição judaica interpretando isso. O que a gente vê posteriormente é o Espírito Santo fazendo habitação no homem, uma ação que vem em uma medida diferente, uma maneira diferente de agir. Então, quando a gente olha lá para trás, na tradição judaica, a gente vê a presença da pessoa do Espírito Santo, esta presença sempre ligada à obra de criação e de organização, até interessante, né? Até na vida natural. Por exemplo, lá em Gênesis 6, o meu espírito não agirá para sempre no homem, e os seus anos passarão a ser 120. Então, o que dá a entender que a longevidade dos patriarcas antediluvianos era uma longevidade que era natural, sim, mas a vida natural era controlada pelo Espírito. Se você vai no Salmo 104, Salmo 104, envias o teu Espírito e os animais florescem, vêm para a vida, né? Retiras o Espírito e eles falecem. E a presença do Espírito sempre, né, nessa organização do mundo criado, do mundo real, concreto. Então, a impressão que nós temos, a impressão que nós reformados temos da presença do Espírito, era uma presença poderosa, gloriosa, criadora, organizadora, garantidora da vida na terra, condutora da vida do homem, em particular da nação israelita, enviando os profetas, fazendo o trabalho de, por exemplo, tomar os seus juízes, como Sansão, né, foi tomado pelo Espírito, e ali até a força física dele como resultado da obra do Espírito. Então, o Espírito sempre presente, mas no Novo Testamento, após o Pentecostes, numa maneira diferente de agir no coração e na mente do homem. Então, não sei se é isso que você me inquire a respeito de qual a diferença da atuação do Espírito nesses dois momentos históricos, agora sim, agindo no homem, naquilo que eu chamo de ação de dentro para fora do homem, né? Conduzindo o homem à compreensão do Evangelho, é aquilo que o profeta Ezequiel havia dito: enviarei o meu Espírito, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei coração de carne, e pelo Espírito nos faz compreender a lei. Então, um novo momento, né, de ação do Espírito, em que agora habita, nessa nova fase da obra da redenção, ele habita o ser humano, o interior do homem, nos transforma de dentro para fora. Digamos, podemos começar descrevendo dessa forma. Júlio. Certo. Emerick, gostaria que você falasse assim de modo especial de como a tradição interpreta
a ação do Espírito Santo entre os pagãos, entre os gentios. A tradição considera que o Espírito Santo ele se revela, ainda que não de uma forma explícita através das Escrituras. Para quem, por exemplo, não tem acesso às Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Bom, eu mencionei há pouco aí a questão da profecia de Joel, quando fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Uhum. E o episódio da inauguração da obra do Espírito que acontece em Jerusalém na festa de Pentecostes, quando Pedro se levanta e pela ação do Espírito Santo ministra a palavra, o Espírito Santo faz com que todos sejam cheios do Espírito Santo e todos recebem a mensagem pregada por Pedro na sua própria língua de origem. Neste sinal visível da obra inaugural do Espírito Santo, você tem a certeza daquilo que os reformadores falavam muito do que é a graça comum. A graça comum faz com que a ação do Espírito Santo seja derramada sobre toda a carne. Como muito bem lembrou o reverendo Maurício, desde a obra da criação, em que há a manifestação do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo, você passa a conceber a ideia da nova criação. E naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, que o procurou à noite, Jesus deixou ali algo para nós, para mostrar que o Espírito sopra, é como o vento. Aliás, você tem várias expressões na Bíblia para falar do que é o Espírito Santo. Então, principalmente ao longo, o Maurício já fez muito bem a apresentação aí da ação que aconteceu em alguns períodos, mas você ouve falar na Bíblia de tufão, de sopro, de fogo, de unção, de selo, de água, de pombo, que são símbolos infra-humanos para nos ajudar diríamos, para representar um pouco do que é o Espírito Santo. E no derramamento que fez lá sobre toda a carne, você vai dizer, primeiro, não está no nosso controle a ação do Espírito Santo. Uma das coisas que o Calvino deixou muito claro diz respeito à soberania do Espírito Santo. Ele não é patrimônio de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, nem dos pentecostais, nem de nenhum outro grupo, porque o Espírito Santo tem a sua obra a realizar sobre toda a carne. Então, a graça comum é derramada de forma abundante sobre todos. Então, existem dádivas do Espírito que são concedidas a todas as pessoas. Então, a carta de Tiago, ele diz assim, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, você tem pessoas que até sem saber são instrumentalizadas pelo Espírito para cumprir propósitos sublimes, soberanos, daquilo que Deus deseja realizar. Então, assim como aconteceu de Deus usar no passado Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico, ao longo da história, Deus levanta pessoas que podem ser usadas pelo Espírito, até sem saberem que estão sendo usadas pelo Espírito. Então, a graça comum dispensa favor a todos os seres humanos. Em contrapartida, você tem um outro extremo de pessoas no nosso movimento, vamos chamar assim, se nós colocarmos todos como cristãos, dentro do cristianismo, de alguns que acham que até a ação do Espírito Santo é conquistada através de uma segunda bênção, de um batismo que acontece depois ou em outro momento para marcar o batismo do Espírito Santo na vida de alguém. Então, eu acho que são extremos. Uma coisa é achar que a ação do Espírito Santo, um batismo acontece especificamente para alguns que buscam mais. E esses grupos tendem a considerar, por exemplo, o fenômeno da glossolalia e da profecia e de milagres como um sinal da bênção de Deus sobre elas. Em contrapartida, você tem uma outra possibilidade, que é saber que o Espírito sopra livremente onde ele quiser, e muita gente pode estar sendo usado por Deus sem perceber, e até pela ação do Espírito Santo. Lógico que há uma série de questões que eu chamaria que são do mundo espiritual, em que o apóstolo Paulo diz assim, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E para algumas pessoas que não compreendem isso parece até loucura.
Porém, você sabe que Deus pode agir aonde quiser, da forma que quiser, na linguagem que Jesus usou, como o vento que sopra livremente aonde quiser. A ação de trazer alguém para mais perto de Deus, de trabalhar o coração da pessoa, de transformar uma vida, de fazer com que a palavra chegue ao ouvido das pessoas, à mente das pessoas, ao coração das pessoas, isso é a ação do Espírito Santo em favor de todos aqueles que são tocados por ele. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, né, eu diria para você assim, uma figura que eu gosto de pensar é que o Pai está com grandes braços abertos, um dos braços tem o Filho, o outro tem o Espírito, com desejo de abraçar a todos. E ele move os corações, mexe com as pessoas para que sejam alcançadas pela regeneração, pela justificação, pela santificação, por obra do Espírito Santo. Então, eu diria para você, o Espírito sopra, sim, no meio de cristãos, e na linguagem que você usou aí, eu vou chamar de não cristãos, ou, você usou a palavra pagãos, né? Mas das pessoas que podem não parecer pessoas identificadas diretamente com o cristianismo, com a pessoa de Jesus. Por sinal, a gente tem aí, por exemplo, a gente tem uma compreensão ainda muito limitada do que é o cristianismo, por exemplo, oriental. Tudo que a gente faz é muito ligado ao cristianismo, vamos chamar assim, ocidentalizado, onde nós nascemos do movimento do mundo anglo-saxônico ou americano, e você tem manifestações da ação de Deus no Oriente também, certamente que sim, o Espírito Santo age sobre toda a carne, e a forma como ele age é também da ação soberana do Espírito Santo de como agir. Então, eu gosto muito da... Nós temos hoje um teólogo, na minha modesta forma de ver, né, mas eu acho que é o mais importante teólogo protestante vivo hoje, reformado, o Jürgen Moltmann, que completou esses dias 95 anos de idade. Ele fala, inclusive, de uma pneumatologia integral, em que ele acha que é uma ação do Espírito. Ele é o chamado teólogo da esperança, porque viveu no ambiente da Segunda Guerra, em que ele viu pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva de vida. Ele começou a trabalhar com a comunidade, depois se tornou um doutor da igreja, tem muitos escritos, né? E ele tem um livro que fala exatamente sobre a questão da ação do Espírito Santo, porque ele acha que a igreja nasceu pelo ressurreto, mas ela cresceu na força do Espírito. E ele trabalha essa questão, eu acho muito interessante, porque ele lembra de 3 metáforas que você tem na Bíblia para falar do Espírito. Primeiro, a da árvore e dos frutos. Nós devemos deixar que a árvore e os frutos cresçam em nós. A figura da fonte da vida, que deve ser derramada de forma abundante e com fluidez sobre nós. Aquilo que o Maurício falou há pouco. Deus, pela ação do Espírito, tem o poder de transformar um coração de carne num coração de sangue. E a mesma profecia de Ezequiel fala que eu derramarei água pura sobre vós. E a figura também da luz e do luzir, né? Onde o sol brilha, as coisas começam a luzir. Onde a natureza se torna fértil, ainda há vida. Então, onde existe vida, o Espírito Santo é vida, que sopra e que traz vitalidade para o mundo como um todo. Então, acho que a ação de Deus ela tem a graça comum, que é derramada sobre todas as pessoas, mas o Espírito Santo tem uma ação especial na vida daqueles que se colocam submissos e humildes à sua soberana vontade. Muito bem. Maurício, o fenômeno que ocorreu no dia de Pentecostes e aquele que é relatado por Paulo na carta aos Coríntios, é o mesmo fenômeno ou são fenômenos distintos? Aí você está se referindo na carta aos Coríntios, a qual momento você está falando dos Coríntios? Na carta aos Coríntios, quando ele faz ele está discutindo a questão das línguas? Isso, quando ele fala assim que quem fala em outras línguas tem que interpretar. Esse fenômeno é o mesmo de
que ocorreu no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou é um fenômeno distinto? Como que você vê isso? Bom, enquanto fenômeno, Pentecostes é um momento exclusivo da história. O dia de Pentecostes é, como o Emerick descreveu, na inauguração de um novo momento histórico. Agora, o período dos apóstolos, o período da igreja primitiva, é um período de transição, em que você está fazendo essa transição daquele antigo período de revelação. Eu acabei não fazendo essa distinção, né? Eu disse assim, nós estamos num período em que o Espírito Santo opera de dentro para fora. Eu diria que o período anterior ele operaria de fora para dentro do coração do homem, não querendo ser dogmático nessa frase, porque quando ele age em Sansão, produzindo força, o Espírito veio sobre Sansão e lhe impulsionou força. Você vê que tudo indica uma ação que ela acontece em um momento em que o Espírito quer fazer algo fora do trâmite da realidade sobrenatural. No Novo Testamento você tem uma ação diferente, mas o dia de Pentecostes, aquele fenômeno de Jerusalém, do cenáculo, em que eles falam, aparecem entre eles distribuídas línguas como de fogo, e eles passam a falar nas línguas daqueles povos ali representados, e cada um ouve falar. Para mim é um momento, em termos de fenômeno, um fenômeno único, ele não se repetiu. O que a gente vai encontrar em Coríntios são efeitos deste fenômeno presentes na igreja primitiva, né, nesse período de transição. Então você vai ter, pelo menos no texto bíblico, você vai ter lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Éfeso, que encontra aquela comunidade que parecia estar ligada a João Batista, às ideias de João Batista, eles falam em outras línguas. Não é o mesmo fenômeno que aconteceu em Pentecostes, mas tem os efeitos parecidos com o daquele, que eles falam em outras línguas da mesma forma como falou lá. Lá em Atos, lá em Coríntios, há sempre uma discussão no nosso mundo, né, se Paulo está dizendo que eles estão falando em outras línguas, ou se os crentes de Corinto já têm ali o que seria uma deturpação daquele fenômeno inicial, porque no capítulo 13, línguas de anjos, né? Assim começa o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens. Então, parece que Paulo tem em mente já uma nova discussão. Parece que em Corinto, o fenômeno das línguas estava sendo utilizado para um outro propósito. Então, me parece que Paulo está olhando para aquele fenômeno, mas está identificando coisas diferentes, até porque no capítulo 14 fala, eu prefiro falar uma língua que todo mundo compreende. A falar uma palavra que todo mundo compreende, há 5.000 que ninguém entendeu nada. E se o que você fala ninguém consegue compreender, você fala, como é que ele usa a expressão? Fala em mistérios, fala a Deus, que você fale isso com você mesmo. Então, aparentemente, na minha interpretação, Paulo não está proibindo, mas está dizendo, não vejo como a palavra está sendo abençoadora num contexto em que você fala e ninguém compreende. Por isso ele vem e fala, se tem alguém falando em outra língua, e isso é um fenômeno verdadeiro e espiritual, que haja quem interprete. Porque o Espírito parece ter essa lógica de fazer o homem anunciar a palavra de Deus para a compreensão, que foi a lógica do fenômeno em Atos 2. Línguas compreensíveis. Línguas que foram compreendidas, né? Não sei se o meu áudio está aparecendo bem para você, você falou que estava com um problema. O áudio, assim, está travando um pouco, a gente está um pouco de dificuldade para ouvir. Embora... Será que você consegue um fone? Talvez melhore. Vamos tentar, que eu estava de fone no início. Vamos ver se o fone melhora. Eu tirei o fone justamente para ver se melhorava. Me dá um segundinho. Certo. Enquanto isso, deixa eu perguntar aqui para o Emerick, e depois você complementa, também trazendo a sua experiência. Me ouvindo? Estamos te ouvindo. Alô? Vamos ver.
Estou com fone agora. Vamos ver se ele melhora aí a sua condição, se o meu áudio melhora para vocês. Deu uma leve melhorada. Então, assim, responde aqui para a gente, depois eu já passo para o Emeric a mesma questão. Como na sua experiência pastoral, você lida com pessoas que dizem que tem esse dom da glossolalia, que tem visões, revelações no sentido de vidência, né, futura ou passada, que tem dons de cura, assim, por exemplo, elas podem permanecer numa comunidade presbiteriana? Há uma orientação oficial da igreja como lidar com essas questões? Bom, é evidente que dentro de uma comunidade presbiteriana, dentro da teologia reformada, a gente interpreta essas manifestações de uma maneira diferente. Então, se eu receber um crente que vem de uma outra tradição e ele quer permanecer conosco, e está se tornando comum que eles permaneçam conosco por outras razões, questão da palavra, questão de se sentirem mais seguros com uma teologia um pouco mais bem construída, e ele vem falar, mas pastor, eu tenho dom de línguas. E então eu sempre oriento, olha, meu irmão, você está numa comunidade presbiteriana, então eu vou pedir a você que guarde, o que Paulo diz, né? Fale consigo, guarde consigo isso. Eu conheci uma pessoa exatamente com essa dinâmica. O que eu precisei dizer, e permita que a teologia nossa, que o tempo conosco, venha esclarecendo a você exatamente o que isso é e o que significa. Em você se sentindo à vontade para estar conosco nesta condição, fique à vontade, esteja conosco. Eu quero crer que o trabalho da igreja não é fazer divisões, é unir pessoas. É evidente que estamos unidos em tudo, em torno daquilo que cremos. Não estamos somente unidos como pessoas, mas estamos unidos numa comunidade de fé. É evidente que se ela tem determinados aspectos de sua crença, que tem diferenças ou a mesma coisa aquele que não aceita o batismo infantil, por exemplo, né, que vem de uma tradição batista, tem uma dificuldade enorme. Eu peço a ele, você se sente bem estando conosco, mesmo tendo essa diferença? Meu conselho é, permaneça conosco até que você conheça melhor a nossa visão e você vai refletir a respeito de como isso deve ser tratado por você, pessoalmente. Então, a minha experiência, eu recebi um colega, hoje é pastor presbiteriano, missionário, e ele falava em línguas. Ele era pastor assembleiano, falava em línguas. Eu não sei se você conhece Giancarlo da Costa, está lá no Iraque, está no Iraque. Pastor presbiteriano, ministro presbiteriano, hoje designado pela APMT para o norte do Iraque. Falava em línguas. Veio para a igreja, frequentou a igreja comigo, lá na Vila Formosa, na época, e ele falava em línguas, ele orava em línguas. A minha conversa com ele foi exatamente nesse tom, espere um pouco, e ele, ainda sendo muito sincero com a sua crença, com a sua fé, com a sua relação com Deus, e eu, particularmente, confiando muito na palavra daquele irmão, porque eu o conheço como pessoa, como irmão, além das questões burocráticas, né, das nossas denominações, entendia que ele fazia aquilo com sinceridade, ordem e decência. E o que ele fez por muito tempo, isso era uma prática pessoal. Hoje eu converso com ele sobre isso e falo assim, isso é uma coisa que não preciso mais para a minha fé. Curioso, né? Hoje é um pastor presbiteriano sem nenhum problema com essa questão do dom de língua. Hoje ele é mais calvinista que eu. Hoje ele defende Calvino com unhas e dentes. Mas a teologia reformada, ele se apaixonou. Mas foi assim que a gente recebeu. Então, o meu trato pastoral vai muito nessa direção. Em geral, é assim, quando eu tive uma outra irmã que também tinha dito que tinha, principalmente dom de línguas, eu não tive ninguém assim com dom de revelação que tenha me dito, eu tenho um dom de revelação, mas o dom de línguas, já pelo menos 2 pessoas, assim, na prática, e o que eu entendo como princípio é, você quer permanecer conosco, acho que é um tempo de adaptação, se você se sentir confortável,
Eu peço só que ela evite trazer para o público, para a vida cristã dela, pública, este elemento, senão ela vai trazer dificuldades, ela vai trazer questões que não fazem bem para o rebanho, né? Penso eu. Certo. Vamos ouvir agora o Emeric. Você já passou por essa situação? Na sua pastoralidade, tinha um espaço reservado para os irmãos mais carismáticos, vamos assim dizer? Olha, nós tivemos, eu acho que são momentos diferentes na vida da igreja, porque a questão dos dons, né, você sabe que o Espírito Santo concede dons aos cristãos e ministérios à igreja. Agora, os dons não são assim, tipo de uma, vamos chamar, uma ginástica espiritual para exaltação dos seus cultores, para promoção pessoal. Os dons cumprem uma missão no corpo de Cristo, né? Eles são usados para edificação, para a saúde do corpo. Eles promovem a unidade. Aqui está um aspecto muito importante. Muita gente se levanta em nome do Espírito para fazer divisão. Isso não é do Espírito. O Espírito trabalha na unidade, até no meio da diversidade. E também os dons são usados para a evangelização, para o alcance de pessoas para o evangelho. Eu falo de etapas porque você sabe que alguns desses fenômenos, eles cumprem um papel num tempo, depois essa coisa muda. Até em grupos, vamos chamar assim, carismáticos, né? E hoje você não tem nenhuma denominação que não viveu o fenômeno da, vamos chamar assim, de uma influência pentecostalista no seu meio. Isso aconteceu com todas as igrejas da Reforma, de tradição protestante, e até a Igreja Católica tem um movimento da renovação carismática católica, que eles também passaram por isso. Você vai encontrar isso até em igrejas que não estão ligadas diretamente à Reforma, como grupos adventistas. Eles todos viveram essa experiência como se fosse algo do espírito. Adventista da promessa, né? Surgiu até uma nova denominação. É a adventista pentecostal, vamos dizer assim. E você sabe que esses fenômenos, eles seguem um pouco de você tem altos e baixos. Por exemplo, igrejas neopentecostais nasceram muito com a ideia de fazer exorcismos. Você quase não vê exorcismo hoje. O diabo era entrevistado assim, pela TV, pelos homens poderosos que expulsaram já. Hoje ninguém está falando muito de exorcismo, né? Mesmo o próprio dom de línguas, mesmo nessas igrejas você vê raramente manifestações que eu diria, tem um modismo às vezes nesse ambiente aí, porque as pessoas vão reproduzindo aquilo que elas veem. Hoje, por exemplo, as próprias igrejas que são neopentecostais trabalham muito com a ideia do dinheiro, do sucesso, da fama, do patrimônio físico, de ter mansões, de ter carro. Então, o que quer dizer? Aquele outro discurso já mudou. Então, eu acho que nós temos que deixar muito claro que os dons têm propósitos específicos dados pelo Espírito. Quando você tem situações assim na igreja, eu acho que aqui o Maurício colocou aí, é o aconselhamento pastoral que você vai fazer, a pessoa no convívio da comunidade, daqui a pouco ela vai ser doutrinada, vai estudar melhor a palavra e vai compreender o que está acontecendo. Por sinal, vejo hoje um fenômeno muito interessante. O Maurício fez referência a alguém assembleano que acabou se transferindo até para a igreja e aceitando a doutrina presbiteriana. Os assembleanos são aqueles que estão estudando hoje teologia reformada. Me surpreende ver que eles estão lendo os clássicos da Reforma, desde o João Calvino e até outros que deram continuidade à obra, eles estão estudando teologia. E nesse aprofundamento, eles começam a perceber que dons cumprem missões específicas dadas pelo Espírito. Eu disse há pouco que não está a dispor de ninguém controlar a ação do Espírito, nem interferir na ação do Espírito. Se a pessoa diz que tem uma manifestação do Espírito, eu acho que a gente pode conversar, orientar, tentar entender, e a palavra de Deus vai ser sempre a nossa referência nesse sentido. Então você percebe que Paulo mesmo lidou com esse problema com algumas comunidades. Quando ele falou sobre dons, ele escreveu, por exemplo, na carta aos Romanos, falando sobre os dons, aos Coríntios, que eram uma das comunidades mais complicadas de todo o Novo Testamento, eles tinham problemas de toda sorte. A igreja de Corinto é uma igreja que não é referência em muitos aspectos, porque ela é uma igreja específica e que eu diria deu muito trabalho para Paulo.
Aliás, é a igreja que mais deu trabalho para Paulo. E lá ele escreveu sobre os dons também, mostrando o que acontece e o que deve acontecer. E você sabe que quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele mostrou algo importantíssimo que a gente nem sempre considera, que maior do que os dons são o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E ele falou, contra essas coisas nem a lei. Então, o fruto do Espírito é que precisa ser cultivado pelos crentes, em geral, pelos cristãos. E quando eles estão priorizando esse enchimento do Espírito, essas outras questões passam a ter, diríamos, uma importância ou de menor importância. Porque Paulo, então, recomenda, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Ele fala, andai no Espírito, vivei no Espírito. Quando a pessoa cultiva essa intimidade com Deus e com o Espírito, ela passa a entender que alguns sinais, maravilhas, prodígios, coisas espetaculares, até no Novo Testamento, não geram fé. Ao contrário do que a gente pensa, se for pensar assim, o povo hebreu foi o povo que assistiu a maior quantidade de milagres. E Deus disse que era o povo de dura serviço. Então, eles assistiram milagres, vamos chamar assim, quase que cinematográficos, digamos hoje, de atravessar o mar a pé enxuto, de receber maná no deserto, codorniz no deserto, de ver água sair da rocha. E esse povo era um povo de coração endurecido. Pessoas do tempo de Jesus assistiram cura de coxos, cegos, surdos, mudos, ressurreição de mortos. E mesmo assim, muitos não aceitaram, não receberam Jesus como, não reconheceram como Salvador e como Senhor. Então, à medida que o cristão vai amadurecendo na sua fé, ele vai percebendo que o fruto do Espírito é aquilo que é o grande sinal da manifestação do Espírito Santo na sua vida e não aquilo que é para o seu cultivo particular. E aquilo que o Maurício colocou muito bem. Se, porventura, alguém tem um dom que é particular, Paulo diz, faça isso sozinho na sua casa. Então, não há nenhum impedimento, vamos dizer assim, legal ou institucional. E você vai perceber que as pessoas que têm que cultivar isso de forma individual, como dom de línguas, ou como alguém que tem visões, essa coisa, a pessoa vai se sentir menos motivada, porque o cristão ele é salvo para servir, e ele vive para servir ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ele serve ao reino e não a si mesmo. Ele reconhece Jesus como seu Senhor e não ele como seu Senhor. E aí você tem um grande problema, né? A gente pensa que o maior pecado do homem é querer ser Deus. E eu acho que o Mateus 4 nos mostra que há um risco maior do que querer ser Deus. Quando o diabo tentou Jesus, após 40 dias no deserto, ele não quis ficar no lugar de Jesus. O que ele quis era tentar conseguir que Jesus o obedecesse. Esse é o maior pecado que o homem pode sofrer hoje. Querer que Deus seja o seu criado, seja o seu despachante para atender às suas demandas, às suas necessidades pessoais. Esse individualismo, que é pior do que o egocentrismo, é querer mandar em Deus. Alguém quer mandar no Espírito para dizer o que o Espírito tem que fazer. E ele não se submete a ninguém. O Espírito é soberano, ele age só para como quiser e para cumprir um propósito sublime que está além da nossa compreensão humana. Antes de passar para vocês se perguntarem, gostaria de trazer um pouco aqui a minha experiência como psicólogo e pesquisador das religiões. Em várias tradições religiosas, a gente vê o registro de pessoas que supostamente têm uma pré-cognição. Pessoas que sem acesso que sem uma mediação objetiva relatam assim, fatos do passado de uma outra, fatos do presente, ou fatos que acabam acontecendo. Tem até um campo que alguns chamam de fenômenos psi, outros de paranormalidade, que estuda esses fenômenos. Assim, pessoas que
que entram em transe, pessoas com supostamente comunicações telepáticas. E o que a gente vê é que quando isso acontece num contexto religioso, a pessoa tende a significar aquela experiência de acordo com a teologia, com a forma de compreensão daquela cultura. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria que vocês respondessem assim bem rápido. Vocês reconhecem que uma pessoa ela pode ter um dom legítimo, que claro, há pessoas que se confundem a respeito das suas percepções, das suas impressões. Há farsa, há simulação, sem dúvida. Mas vocês reconhecem que há pessoas que têm um dom legítimo de revelação, como uma pré-cognição, e pessoas que têm o dom da glossolalia, como relatado por Paulo? Vocês entendem que sim ou que não? Ô, Júlio, é que a gente precisa definir bem o que a gente está chamando de dom, né? Então, assim, eu aceito a possibilidade de Deus conduzir histórias pessoais também por meio de percepções extrasensoriais, por outras maneiras de Deus provocar pensamentos em nós e conhecimento da realidade. Eu acredito que Deus ele pode conduzir a realidade de qualquer pessoa. Uma pessoa sonhou, resolveu não viajar e depois descobre que teve um acidente naquele trajeto e ela percebe nisto Deus agindo. Eu acho que Deus pode sim conduzir a realidade desta forma e por outros meios de percepção e de aquisição de conhecimento da realidade. No entanto, eu não chamaria isso de dom, porque aparentemente o dom é uma característica que se repete no comportamento de uma pessoa. Por exemplo, quem tem o dom do ensino, ele tem uma inclinação natural para o ensino, ele parece ter uma habilidade que vai... Não vou usar a palavra natural, não, porque senão a gente se confunde. Ele parece ter uma habilidade maior para a ideia do ensino, né, de prover na igreja ensino bíblico. Ou a pessoa que tem o dom de percepção de espíritos, né, que é o discernimento de espírito. Ela fala assim, olha, eu não estou me sentindo à vontade com a fala daquela pessoa, parece que tem algo por detrás. Então, e parece que isso se repete no modo como aquela pessoa age na realidade. Para mim, aí eu chamo isso de dom. Algumas capacidades que o Espírito dá à igreja para o funcionamento da igreja, para que a gente se complete. Um tem o dom do serviço, tem aquele irmão que é diácono quase natural para ele, mais uma vez a palavra, natural. Ele tem uma inclinação natural para socorrer, para sentir a ferida do outro, para querer ajudar. O Espírito dá a ele uma habilidade que é recorrente. Eu não chamaria, então, aquela percepção de um dom do Espírito, porque ela teria que ser algo que estivesse, assim, em constante repetição na experiência daquela pessoa. Você aí que lida com o mundo das ciências psíquicas, né, e tem clínica nessa área aí, pode ter melhor experiência com esse fato e com pessoas com essas características. Eu, particularmente, ainda não vi ninguém que tenha algum tipo de percepção extrasensorial que sempre se repita como uma constante. Ele tem sempre, eu não vou para a direita, eu vou para a esquerda e é o melhor caminho. Então, eu talvez não chamaria de dom, mas aceito a possibilidade de Deus conduzir realidades de pessoas por meios extraordinários, ou não os meios ordinários da vida natural. Obrigado, Maurício. Só complementando, antes de passar para o Emeric, né? É que, assim, esses fenômenos que a gente vê no meio pentecostal, a gente vê relatos muito similares, por exemplo, em religiões de mistério, na Umbanda, no Candomblé, no espiritismo kardecista. Eu não estou me referindo a isso para invalidar a experiência pentecostal, né? Eu estou trazendo uma questão como um observador e um estudioso, né? Porque a psicologia tem uma área de estudo, né? Porque há registro de pessoas que têm
essas percepções e que não pertence a nenhum agrupamento religioso, a nenhuma cultura, né? Então, assim, por isso, assim, se isso acontece no meio pentecostal, ela tende a atribuir isso à ação do Espírito Santo. Se acontece no meio espírita kardecista, há uma faculdade mediúnica, é algo assim semelhante na Umbanda e no Candomblé, entre outras religiões. Você vai ver isso em tradições indígenas, nas antigas tradições religiosas gregas. Então, assim, é nesse aspecto. Assim, quando eu faço essa comparação, não é para invalidar a experiência pentecostal. Diga, Emeric. Eu diria para você sim e não. Você perguntou se acredita ou não acredita, eu ia falar com você sim e não. Uhum. Eu acho que o dom do Espírito, Paulo fez uma listagem nas suas cartas. Paulo relaciona 25 dons do Espírito na listagem que ele faz na carta aos Romanos, Coríntios, Efésios e 1 Pedro. Não significa dizer que aquela é a última lista, vamos dizer assim, porque se eu aceito que o Espírito pode soprar livremente, mas você tem ali uma referência, como o Maurício colocou muito bem aí, de pessoas que têm dons e ministérios que são dons do Espírito. Por isso que é chamado de dom espiritual, que é fruto realmente da experiência da pessoa com Deus. Eu gostava de ver um autor francês chamado Charles Richer, que ele tentava categorizar esses fenômenos em 4 grandes origens. Então, é uma forma de ler, não acho que é a única, né? Mas é uma forma de nos ajudar a pensar. Então, ele fala que fenômenos desta ordem, eles têm, primeiro, origem divina. Muitos são de origem divina. Deus faz, e eu não posso jamais duvidar do poder de Deus de atuar na vida das pessoas. Então, você encontra realmente manifestações do poder de Deus, às vezes em momentos que você não tem mais explicação, e você percebe que a ação de Deus se manifestou naquela hora, curou uma pessoa, tratou a necessidade, preveniu a situação, protegeu alguém. Richer falava, a segunda coisa pode ser, ele chamava do demônio, né, porque eles têm forças também ocultas, que ele não entra no detalhe como cientista, mas existem, entre aspas, forças do mal que se manifestam também. Então, pode acontecer de alguém estar fazendo isso tomado ou possesso por alguma coisa. Ao longo do tempo, eu percebi que as ações do inimigo, elas são pontuais, mas elas são muito mais mentais do que físicas. Quer dizer, as pessoas se assustam quando vê uma pessoa que tem um streamer qualquer e fala que ele está com uma possessão demoníaca, e esse aí, diríamos, você resolve de forma mais fácil. O grande problema é aquelas pessoas que têm a mente tomada pela ação do inimigo e estão arquitetando o mal. Esse é o tipo de gente perigosa, que pode estar constantemente planejando alguma ação e que tem a mente possessa. Uma terceira coisa, ele falava dos fenômenos que você fez referência aí, parapsicólogos ou parapsicológicos, que têm uma origem além da compreensão da nossa mente humana. A mente ainda é um grande mistério. A neurociência está aí hoje trabalhando com inteligências múltiplas e com novas inteligências, fazendo descobertas realmente interessantes. E eu acho que a gente que usa, dizia lá o Raul Seixas falava que nós usamos apenas 10% da nossa cabeça animal. Então, esses 90%, eles podem realmente trazer descobertas ainda. Eu espero que elas sejam descobertas para o bem e não para esse tipo de manifestação. Então, se alguém agora descobre aí um remédio legal para curar a Covid, eu acho que é uma maravilha, né? Tomara que consigam encontrar medicamentos que nos livrem disso, ou dessa nova varíola que está aí, etc. Quer dizer, espero que as ações mentais sejam focadas para isso. O reverendo Júlio Andrade Ferreira, que foi professor do seminário de Campinas, grande pastor e teólogo, um homem de Deus, e que foi muito usado na formação de pastores pelo Brasil, ele tinha um livro que fazia análise desses fenômenos, de pessoas que têm paracinese, que trabalham com a ideia de comunicação, essa coisa assim. E me lembro que uma vez alguém até perguntou para ele, reverendo, a pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo, existe esse tipo de comunicação? Inclusive, é possível alguém comunicar-se com mortos e tal? Ele fala assim, o que a Bíblia me diz que eu não devo fazer isso.
Então, eu acho que é um ponto de referência para aquilo que envolve o exercício mental. E ele falava de um quarto tipo de coisa, o Richer falava que era a questão da fraude. Então, eu sei de muitos parapsicólogos que desmascaram fenômenos dessa ordem, né? Alguém deve se lembrar muito aí do Padre Quevedo, que era um estudioso de parapsicologia, e ele, quando desmascarava esses curandeiros por aí afora, eu também sei fazer isso. Mas como que o senhor faz? É fraude. Eu uso sangue artificial, eu uso fígado de galinha, removo um monte de coisa, faço um monte de ação, etc. E eu tive um amigo que esteve muito tempo fora do Brasil e não assistiu à transformação de alguns fenômenos aqui no Brasil. Ele ficou fora estudando, uns 25 anos fora do Brasil, não voltou aqui. E como cristão, ele voltou, chegou no Brasil e ele falou assim, eu estou em alguns templos pentecostais hoje, algumas igrejas também que não são pentecostais, que ele falou assim, eu estou me sentindo de volta ao centro de Macumba, quando eu era... quando tinha um centro de Macumba perto da minha casa. Porque os fenômenos lá estão tentando reproduzir dentro da igreja. Até a fala, a linguagem, algumas expressões são muito parecidas, porque ele fala, deve ter se convertido muito indivíduos focados em cultos de realidades diferentes espirituais, e que vieram para a igreja agora e trouxeram um pouco dessa roupagem, dessa linguagem, dessa tipologia para dentro da igreja. Então, eu digo assim, eu acho que Deus pode se manifestar para a gente de muitas formas. Gostei dessa palavra que o Maurício disse, que algumas coisas que vêm, elas são, os dons, eles se repetem, e esses fenômenos não. Pode acontecer que em algum momento da sua vida, eu já tive alguma experiência dessa ordem, sei que alguém fala, naquele dia Deus me mostrou alguma coisa que eu não consigo, pela minha humanidade racional, conseguir explicar, e fez sentido para mim naquele momento. Então, em situações muito específicas, em momentos muito especiais, e com pessoas muito próximas, em que eu sinto que Deus se manifestou para mim, e eu não quis tentar entender aquilo, e aquilo nunca mais se repetiu também, mas era algo que Deus providenciou naquela hora. Então, eu acho que a gente lida com os mistérios da Trindade, e existem também os mistérios da manifestação de Deus, né? Porque, segundo Isaías, a mente de Deus é muito maior do que a nossa. Nós não conhecemos os caminhos de Deus, nós não conhecemos o pensamento de Deus, Isaías diz isso. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. Os caminhos por onde Deus trilha, na estrada por onde ele passa, e nos propósitos que ele não tem obrigação de falar comigo nem de contar para mim. Então, Deus não é aquele que manda flores com um cartãozinho para dizer cortesia do Todo-Poderoso. Ele não manda a chuva que diz essa chuva que lava mais branco. Ele não precisa fazer autopropaganda. Mas Deus está presente, Deus intervém, e às vezes da forma como a gente menos espera, Deus pode se manifestar. Não devo fazer uma categorização e criar uma doutrina em cima disso, que é algo da nossa intimidade com Deus. Deus conversou com Moisés como não conversou com mais ninguém. Diz que nunca se levantou em Israel um profeta com quem Deus tratasse cara a cara, a ponto de Deus pedir, Senhor, deixa eu te ver. Desculpa, Moisés falou, Senhor, deixa eu te ver. E Deus falou, ninguém pode me ver e sobreviver, mas eu vou deixar você me ver pelas costas. Então agora eu vou de vez em quando pedir para Deus para eu ver as costas de Deus. Aquela experiência única de Moisés com Deus, que eu acho que não tem que ser dogmatizada nem doutrinarizada para ser regra para ninguém, é fruto da experiência dele com Deus. Eu acho que nós não podemos fazer doutrina em cima disso, porque a palavra de Deus continua sendo nossa única regra de fé e prática que deve orientar o nosso caminho, a nossa postura, a nossa conduta. Deixa eu só compartilhar duas coisas. A primeira é, você falou de modismo. O primeiro modismo que eu me recordo é do dente de ouro. No final da década de 80, início de 90, o colega de vocês, Odair Olivetti, né, até escreveu um livro, né, Dente de Ouro ou Cidade de Ouro. E quando você fala de não transformar isso em doutrina, né, tem um colega de vocês, depois já finado, acho que foi até colega do Emerick aí no Seminário Presbiteriano do Sul. Eu conheci ele pessoalmente, assim, parte da minha biblioteca é a herança dele, né? Ele era assim bem assim tradicionalista, né? Uma pessoa assim muito culta, né?
E eu fiquei sabendo depois que ele morreu de uma experiência, né? De uma pessoa, talvez uma pessoa bem próxima, né? Que quando a esposa dele, certa vez, estava bem assim, enferma, né? Ele orando, né? E assim, no silêncio, ele teve uma visão, né? Quer dizer, que viu as mãos de Deus, assim, sobre ela, né? Sobre ela, né? E a pessoa que me contou, né, que era bem próxima, disse que ele falou com muito cuidado, com muito zelo, que diz que essas coisas você não transmite em público, essas coisas você não faz, você não faz propaganda, né, sob o risco de você se tornar maior do que a mensagem. E também de um outro colega de vocês, né, que por coincidência ou não, eu conheci a esposa dele, ela contou que uma irmã de oração, né, revelou de que ela ia se casar com um pastor, né? E deu detalhes assim bem específicos. E ela, eu conheci, hoje é casada com um pastor presbiteriano. Então, coitada. São e muito feliz, viu? Muito feliz por sinal, né? Graças a Deus, casada aí há mais de 10 anos. Agora, gente, 30 segundos, Emerick. Elabora uma questão para o Maurício responder em até 3 minutos. Eu vou avisar quando estiver faltando 30 segundos, que a gente já ultrapassou bastante aqui o tempo. Maurício, não sei como você vê o atual cenário hoje das nossas igrejas, principalmente da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Em que você tem, diríamos assim, como se fossem algumas alas bem localizadas, né? Um grupo com uma tendência muito fundamentalista, com tendências neopuritanas. Você tem um grupo que às vezes é chamado de progressista, ou até tradicional nesse cenário, e também, diríamos, um grupo que é considerado, às vezes, um grupo mais carismático ou pentecostal. Esse fenômeno está em quase todas as denominações, uma ala muito tradicional, uma ala muito progressista e uma ala muito, vou chamar carismática, ainda que carisma é algo que vem do espírito, né? Não se aplica tão bem, mas na prática a gente fala isso. Não sei como é que você tem visto esse cenário hoje e se você acredita na possibilidade da gente ter uma igreja que goze de unidade em meio à diversidade pela ação do Espírito, que promove realmente a unidade do corpo de Cristo. 3 minutos, Maurício. Toda vez que a igreja ela se divide, sinal de que ela está fraca. Então, se nós temos muitas divisões internas, é sinal de que nós precisamos dobrar mais nossos joelhos e nos voltar mais para a palavra. Eu acredito, sim, eu acredito que as pessoas possam ter convicções distintas sobre determinados aspectos, mas isso deve, de alguma maneira, levá-las a um crescimento que unifique a igreja. Então, uma pessoa, se a sua convicção está te levando a quebrar a igreja em pedaços, tem alguma coisa errada com a convicção com você. Então, vejo que esse fenômeno da divisão da igreja em muitas alas, e divisão mesmo, de oposição, e às vezes até de enfrentamentos, ele não vejo com um olhar positivo. Por outro lado, acredito, e tenho que acreditar pelo que a palavra me ensina, na unidade do Espírito na igreja, senão... Então, eu tenho que acreditar que o que prevalece é justamente a vontade do Espírito na sua igreja e que é possível haver uma pacífica convivência com esses diferentes. Então, ainda que a gente possa discutir os nossos pontos de vista, debatê-los, colocá-los à mesa para que eles sejam melhor resolvidos, que a gente ainda consiga continuar a convivência da irmandade, apesar de termos diferenças. Me parece que eu poderia dizer isso entre Paulo e Barnabé, entre Paulo e os outros apóstolos, de muitas formas, e a ponto deles sentarem, Paulo resistir Pedro, mas eles continuarem a caminhar juntos, um elogia o outro, um reconhece coisas boas do outro. Agora, quando essas diferenças se tornam tão graves no nosso meio, que as coisas boas do outro lado nunca são mencionadas e só as ruins, é um sinal de que há pouca maturidade nessa discussão. Mas eu acredito, sim, eu acredito que a Igreja Presbiteriana do Brasil poderá, sim,
vencer essas dificuldades, essas diferenças, poderá conviver, poderá amadurecer com essas diferenças. É lógico que há coisas que aquilo que não é bíblico precisa ser expurgado, mas eu acho que este expurgo não pode acontecer de forma figadal, né? Eu acho que ele tem que ser sentado, por meio de oração, de compreensão, de ouvir o outro, tentar compreender as convicções do outro. Eu tendo a andar mais por esse caminho. Que bom. Gostaria de ver a igreja assim. Que bom. Amém. Obrigado, Maurício. 30 segundos para uma questão para o Wilson. Wilson, eu vi aí a gente se conhece pouco, assim, do ponto de vista digamos, do ambiente teológico, né? Mas já vi nas suas citações um conhecimento de teólogos, ali, de uma linha que hoje em dia muitos chamam de teólogos mais liberais. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem um teólogo, que é o Paul Tillich, que para alguns tem uma percepção mais liberal da estrutura do Evangelho, mas ele, quando fala do Espírito Santo, ele gosta muito de falar da comunidade cristológica, da comunidade que tem o Espírito como uma marca. Eu gostaria que você, e acredito que talvez você conheça bem a obra do Tillich pelas suas citações, você acha que falta a igreja se perceber o Espírito como uma questão identitária, a presença do Espírito na igreja, a produção de um novo caráter, como um fenômeno que a igreja precisa buscar mais a presença do Espírito? 3 minutos, Wilson. Eu sempre entendi que aquela expressão do apóstolo Paulo, né? Paulo ensinava a examinar todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Eu acho que todo autor, na pior das hipóteses, ele ajuda a melhorar o vocabulário da gente, né? Então, eu sempre circulei por todo tipo de literatura e sempre pesquisei teólogos de várias correntes, várias tendências. E, naturalmente, eu vou tentar me identificar com aqueles que eu acho que respondem muitas questões do Evangelho, da palavra, também para esse tempo. Eu acho que a gente corre um risco muito grande hoje de ficar um pouco travado no tempo, na história, estacionado numa esquina qualquer aí, esperando o tempo passar e repetindo a história sem entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre o mesmo. Então não há nada de discussão na pessoa de Jesus, os postulados da fé reformada, a tradição acho que tem que ser preservados, né? E sinto que a gente tem, naquela pergunta que eu fiz para você até aí, correntes várias dentro da igreja, com as quais a gente pode aprender, pode crescer, pode se desenvolver. E entendo, sim, que nesse tempo, mais do que em outras épocas, a igreja precisa se voltar muito mais para Deus, para a palavra, para a fé, para a vida de comunhão, para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, eu acho que eu fiz questão de enfatizar, porque acho que hoje muita gente tende a querer controlar as ações do Espírito, e acho que isso é um risco muito grande que a gente tem em alguns segmentos, mas eu entendo, por outro lado, que todos nós devemos ser não apenas pessoas dependentes da graça de Deus, da ação do Espírito Santo, mas eu acho que a gente tem que aprender a ser dócil, a ser sensível, aberto e disponíveis para aquilo que Deus deseja fazer. Deus tem propósitos através das nossas vidas, através das nossas igrejas, e acho que é por meio da ação do Espírito Santo que isso vai acontecer. Então, nós precisamos buscar, nesse sentido, crescer, amadurecer, aperfeiçoar e atuarmos de uma maneira que a igreja se torne cada vez mais relevante e mais significativa para esse tempo. Temo que, às vezes, a igreja perde a sua relevância no tempo, no espaço e na história. E acho que a gente precisa reverter isso com muita urgência. Agora, mais 3 minutos para suas considerações finais. Eu peço que vocês informem como que o pessoal faz para encontrá-los no mundo virtual, quem quiser convidá-los para pregar, para palestrar,
o Maurício aí passar as informações da comunidade que ele pastoreia, e uma indicação, uma não, duas, três, né? Quantas vocês tiverem aí em mente, de livros para quem quiser se aprofundar sobre o ministério do Espírito Santo na tradição reformada ou em outras tradições que vocês julgam importante aí conhecer. Muito bom. Eu primeiro quero agradecer, Júlio, a gentileza, o convite. Wilson, que Deus abençoe muito a sua vida. Sua fala de uma maneira muito positiva me ajuda a ver o Evangelho sempre de forma bacana, ver pessoas se conduzindo como você demonstrou aí na sua fala. Que bacana, muito bom poder ter essa conversa dialógica com vocês. Eu indicaria Abraham Kuyper, a obra do Espírito Santo, um material bastante robusto, que trabalha de uma maneira fácil de se aprender com Abraham Kuyper, pelo menos a tradução foi feita, eu não lembro agora qual é a editora, me desculpe, eu não vim preparado para esse fim, mas a obra do Espírito Santo de Abraham Kuyper é uma maneira bem interessante de conhecer um teólogo reformado, com uma percepção bastante conservadora, mas, ao mesmo tempo, muito ampla sobre a obra do Espírito Santo, muito detalhista na sua maneira de expressar. Acho que é um calhamaço, é uma obra bem robusta, né? Mas eu acho que para a biblioteca básica de um crente, ela é muito útil. Ela responde muitas questões muito boas, na minha opinião. Então, fica aqui a minha dica de livro sobre a obra do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo de Abraham Kuyper. Eu gostaria de deixar como palavra final para os que nos ouvem, para os que vão nos ouvir em outro momento, a pessoa do Espírito. Essa é a minha percepção hoje. É a pessoa da Trindade que faz a obra do reino acontecer primeiramente em nós. O reino de Cristo, Cristo assume o reino, assenta-se no trono, inicia o seu reinado e começa a construir esse reinado primeiramente no crente. Ele mesmo disse, o reino estará dentro de vós. E para que esse reino acontece a partir da obra do Espírito Santo que é derramada sobre nós. Esta obra do Espírito Santo, ela é dinâmica, ela acontece pelo crescimento da nossa fé, através da palavra, através da vida, das experiências, e é preciso, então, que nós tenhamos uma igreja que amadureça no Espírito Santo, que se encha do Espírito Santo, para que esse reino se torne visível aos outros homens, a partir daquilo que nós somos e de como Cristo se manifesta entre nós e através de nós. Então, para mim, a grande obra do Espírito é hoje trabalhar o coração do crente para que ele se interesse por este reino e faça esse reino crescer primeiramente na vida dele e se espalhar a partir da vida dele, aí reluzir, né? Reluzir esse reino para todo mundo. Então, acho que falta nas nossas igrejas maior piedade espiritual. Essa busca, esse quebrantamento. A gente não pode viver apenas de eventos midiáticos, de marketing, a gente não precisa construir uma reputação cristã somente. A gente precisa ter uma vida cristã, e essa vida acontece no Espírito. Que Deus nos ajude, Deus nos dê maturidade, que Deus nos dê sensibilidade para essa igreja aparecer entre nós. Um abraço. Um abraço, Maurício, muito obrigado. Espero que você esteja disponível para outros encontros. E a Igreja Presbiteriana do Tatuapé, onde que ela fica? Como que o pessoal acessa? A Igreja Presbiteriana do Tatuapé, ela fica na rua Tijuco Preto, 1416, ao lado do metrô Carrão. Se você quiser vir nos conhecer, temos atividades toda terça às 20 horas, toda quinta às 20 horas, e aos domingos, pela manhã, às 9h30, e à tarde, o nosso culto de adoração às 18 horas. E pode nos encontrar aí também através do YouTube, no nosso canal, é só digitar lá Igreja Presbiteriana do Tatuapé, você vai encontrar o canal da nossa igreja, no Facebook, no Instagram, você vai poder nos encontrar nas redes sociais. Eu, além de pastor, dou aula no curso de teologia lá do Mackenzie,
E se houver entre nós pessoas interessadas, aí fica o meu convite. Venha conhecer também a nossa Escola de Teologia de Mackenzie. Nós estamos com inscrições aí para quem é portador de diploma, né? Parece que o edital de portadores de diploma está lá. Será um prazer poder recebê-los também lá, além de recebê-los na igreja. Muito obrigado, Júlio. Obrigado. Obrigado, Maurício. Um grande abraço aí para você e a comunidade. Maurício, que foi ovelha do Abel Wenzel de Paula, né? Foi o seu tutor. Exatamente. Muito bom. Boas lembranças eu tenho dele. Emerick, 3 minutos para suas considerações finais. Júlio, primeiramente, obrigado a você por estar na sua live mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui para dialogar. Eu acho que a vida se faz a partir de bons debates, bons diálogos. Eu gosto dessa expressão, porque a teologia ela deve ser dialogal, a vida da igreja deve ser de forma comunitária, em comunhão, em compartilhamentos, e é um prazer estar aqui com você, poder conhecer o irmão aí, colega Maurício, né? Deus abençoe a sua vida, seu trabalho na igreja local, também como professor, que você tem uma grande responsabilidade docente também. Foi bom estar com vocês aqui para tratar de um tema que eu falo com você, como disse no início, a gente sempre aborda as questões da divindade com muito temor e muito tremor, porque estamos não só lidando com coisas sagradas. Eu me lembro que ouvia de uma tradição, que eu não sei se procede, de quando os hagiógrafos sagrados iam fazer transcrição de textos bíblicos, e eles se deparavam com o tetragrama sagrado, que representava o nome de Javé, Jeová, Javé e tal. Eles antes paravam o que estavam fazendo, se banhavam 7 vezes, pegavam a pena de ouro para apenas colocar o tetragrama sagrado, que a gente até hoje não sabe pronunciar muito bem, exatamente porque não se usava falar o nome de Deus em vão, como é um dos mandamentos lá do Decálogo. Então, quando a gente vai falar da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sinto as bases tremer, porque a gente está, como teólogo, a teologia muitas vezes é um exercício humano de doutrinas nossas, de compreensões que a gente tem, que não traduzem nem sempre a grandiosidade dos mistérios do que é a providência de Deus. Quero dizer apenas que nós devemos ser muito sensíveis à ação do Espírito Santo. Andar no Espírito, viver no Espírito. E Paulo até diz, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse embate que não deve existir, porque eu acho que a nossa espiritualidade ela se manifesta no dia a dia, sem essas dicotomias, porque tudo que temos, somos e devemos fazer é para a glória de Deus e é através da ação do Espírito Santo. Que ele possa, de fato, circular entre nós com liberdade, com as suas ações, trazendo o engrandecimento do reino de Deus nesse tempo, onde Deus o desafia como irmãos e irmãs a desenvolver a nossa missão. Eu não estou com uma paróquia fixa no momento, não tenho uma igreja fixa, tá? Eu estou trabalhando hoje muito, escrevendo, né? Já andei aí 42 anos de estrada como pastor e também como gestor educacional. Eu fui pastor na Igreja Central de Campinas por 2 vezes, na Igreja Central de Ribeirão Preto, na Igreja de Manhuaçu, na região do Caparaó, inclusive vou voltar lá no Caparaó esse ano, que está completando 100 anos de presbiterianismo, sou um dos convidados lá, no final do ano. 30 segundos. E também sou gestor educacional, trabalhei na direção de várias escolas. Aqui, só para deixar referência, volto a reprisar, Jürgen Moltmann, eu acho que é o teólogo reformado de maior respeito no mundo hoje, com seus 95 anos. E ele tem obras focadas na questão da pneumatologia que vale a pena ser lidos. Eu estou por aí, o Wilson Emerick, vocês me acham em vários lugares, tem vários blogs, sites e espaços, vocês me acham, basta discar o meu nome, acha, meus livros também estão por aí, é fácil de encontrar, e quero destacar, como tem muita gente do meio evangélico, ou pelo menos teológico, Júlio, mais 10 segundos, vale a pena ler, como um exercício para esse tempo agora, o Pastores em Crise, que é uma obra, um ensaio sociológico sobre a figura ou a instituição pastor protestante do Brasil, focado principalmente para pastores presbiterianos, mas é uma obra sociológica, não teológica, mas acho que todo pastor deve ler. Não porque eu escrevi, mas porque deve trazer uma reflexão muito profunda para as pessoas.
obrigado a todos. Onde é que a gente adquire? Onde é que a gente adquire a obra? Está à venda em algum site? Em tudo quanto é plataforma, e você acha meus livros. E esse também está por aí. Saiu pela editora de São Paulo, aqui a Fonte Editorial, mas ela está espalhada por aí. Você encontra, eu não sei dizer onde está. Fonte Editorial é aqui pertinho, já sei onde buscar. Tá bom. Muito obrigado, Emeric. Espero tê-lo também novamente aqui com a gente. Registro aqui a cara Emeric. Gostei muito da palavra sobre o Espírito Santo. Sua mãe, opa! Saudações. Esse esclarecimento foi muito positivo a acrescentar conhecimentos aos que ouviram. Abraço a todos, claro, em especial ao filho. Agradeço a todas e todos que aqui participaram. Peço que os convidados permaneçam comigo por mais 5 minutos. O nosso próximo encontro é na quarta-feira, às 3h30 da tarde, às 15h30. Falaremos sobre complexos psicológicos com a Ludmila Lessa e a Daniele Batagin, 2 psicólogas junguianas. Um abraço, valeu, compartilhe esse conteúdo, se inscrevam no nosso canal.